Pegadinha. Bom, funcionou aí já. Esquece o assunto. Segue. Ele nunca nem viu o que tá escrito nos botões aí, ele só gira. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi. Opa! Estamos aqui com o Samuel também. Bom dia, senhores. E hoje temos dois convidados ilustres. Pela primeira vez, né? Dois convidados. Hoje a mesa tá cheia. Começamos logo com dois hoje, né? E dois hoje... Cláudios. Pegadinha. Só não parece que é um só. Vai sacanear o pessoal que tá ouvindo mesmo. Então a gente tá aqui, como o Satoshi já fez spoiler, a gente tá com o Cláudio aqui e o Cláudio também. E o Júnior, vamos chamar de Júnior para ficar mais fácil de vocês entenderem, quem estiver ouvindo aí. Então, por favor, se apresentem. Cláudio primeiro. Bom dia, então sou o Cláudio. Um dos Cláudios, né? Bom, sou o Cláudio, trabalho na Stamp já há algum tempo, 20 anos de luta na Stamp. Comecei lá como projetista e hoje estou como diretor comercial, na luta, né? Bom, eu sou o Cláudio também, Cláudio 2 Júnior. Eu trabalho na Stamp há 5 anos, também comecei na parte de engenharia. E hoje a gente está num novo braço do comercial, que seria inteligência de mercado, né? Então, para visualizar a Stamp mais como marca, né? Como prospecção. Então, basicamente é isso aí. Legal, e por que chamamos eles aqui hoje? Qual que é o tema, Satoshi? Só tô chocado do tema. Eu não sou o cara do tema. Vai, Satoshi, é só hora de brilhar, velho. O tema de hoje é arquitetos e fornecedores. Muito bem. A gente tem essa convivência aí, né, os arquitetos, essa convivência com os fornecedores. Desde que a gente inicia a nossa carreira como profissional, a gente começa a se relacionar, na verdade, com esse segmento. Aliás, deixa eu só fazer um ponto rapidinho. A gente teve um episódio na temporada passada que foi arquiteto versus engenheiro. Nossa. Nesse, a gente deixou como arquitetos e fornecedores, Isso, mas às vezes também rola um versus, né? Não, é bom deixar claro que o pessoal está ouvindo que aqui não é uma disputa, não é um embate. Ao contrário, eles são parceiros. Por isso que hoje é E. Okay. Muito bem. Porque a gente consegue viver sem engenheiro, né? Mas não consegue viver sem fornecedor. Não fala isso. Cara, não fala isso. Pois bem, e a gente tem uma relação aí, a gente, né, os arquitetos, tem uma relação importante com fornecedores a partir do momento que tudo que a gente está projetando, está construindo, vai adquirir um aspecto de realidade, e nesse aspecto de realidade que, na verdade, incorpora aí são os fornecedores, né, que vai, enfim, fornecer os materiais e as soluções, eventualmente, até para que aquele projeto que a gente idealizou ali vire uma realidade no futuro. Inclusive é o que eu enxergo como uma das principais diferenças entre o que você faz na faculdade e o que você começa a fazer depois de formado, né? Então, quando você projeta qualquer coisa na faculdade, na matéria lá de projeto, você acaba projetando sem ter muita visão técnica de muitas coisas, sem tanto detalhamento, e porque você realmente não precisa, você não tem o contato com os fornecedores para saber se aquilo é realmente executável, né? Okay. E aí, essa diferença que pega a gente assim que a gente se forma e a gente realmente precisa... Depara com essa situação. Exatamente. Então, e perceber como é importante essa relação, né? Senão, nada que a gente projeta... Não flui, né? Exato. E na verdade, essa questão do fornecedor, eles têm um papel, na verdade, a gente tem que ter um papel bastante importante, que é não só numa parceria estratégica, né? No fato de estar ali oferecendo um produto específico, tentando mostrar um produto melhor, bom, eu tenho essa solução aqui, mas na verdade no desenvolvimento dessa indústria, dessa tecnologia, né? E a gente está trazendo aqui os dois Cláudios, né? Que trabalham na Stamp, que é uma empresa, enfim, que desenvolve painéis. Deixa eles explicarem, né? Eu nem quero explicar. Sim, não. Só tô dando um resumo aí, né? Levando o raciocínio à frente. Uhum. Enfim, e acho que essa parceria, essa conexão, na verdade, eu não vou chamar de parceria, mas talvez essa simbiose, né? Entre os projetos, entre os projetistas, né, aquele que está fazendo arquitetura, o próprio engenheiro também, até da maneira como ele vai se colocar ali para poder executar a coisa, ele tem esse feedback do fornecedor que desenvolveu uma nova tecnologia, desenvolveu uma nova maneira de executar. Uma solução, né? Uhum. E isso é muito importante. É claro que a gente entende que a construção civil é um processo, né? E ela vai amadurecendo e vai melhorando e vai evoluindo conforme a tecnologia permite.
E aí a gente, de novo, retorna essa questão dos fornecedores, da importância que eles têm nesse aspecto. Eu acho que a gente elencou aqui mentalmente até algumas ideias para a gente poder discutir com eles. Mentalmente, né? Você tá colando ali na tela, não rapaz. pra ninguém, cara. O pessoal que já ouve já sabe que a gente come. Pois bem, trazendo já para nossa realidade, né? Como a gente está trabalhando aqui no projeto dentro do escritório, eu vou começar no âmbito, acho que até da nossa realidade, né? Escritórios de pequeno, de médio porte e que executam projetos de residência, eventualmente até alguns projetos corporativos de edifícios, enfim. Como que acontece, na verdade, essa relação, essa primeira conexão com os fornecedores, né? Eu queria primeiro, na verdade, que vocês talvez até pudessem falar como é que vocês chegam até esses escritórios, arquitetos, abordam, uma estratégia, enfim. Como é que vocês veem essa primeira aproximação? Bom, eu vou falar da experiência que eu tenho na Stamp de 20 anos. Na verdade é o seguinte, até o Cláudio entrar nessa nova jornada junto no departamento comercial, não tinha essa busca pelo arquiteto. Ao contrário, o arquiteto que nos procurava, tá? Eu, como na área comercial, nunca saí em campo procurando por arquitetos. A divulgação nossa sempre foi por obras executadas pelo produto. E hoje o Cláudio, nessa jornada, sim, ele vai poder explicar depois um pouco melhor o que ele faz em busca de novos arquitetos. Porque até a crise, sempre nós conseguimos obras, sempre com o pessoal nos procurando novo produto, nova tecnologia. E qual que é na parte? Vendo referências já executadas e querendo procurar a mesma empresa. Exatamente. E eu enxergo a Stamp hoje como parceira, tá? Parceiro, porque eu vou falar para vocês, hoje o que chega de estudo para nós, para executar junto ao arquitetos, desse estudo 10% não chega a 10% virar obra, não vira, e é muito estudo. Porque o importante para nós hoje é a divulgação do produto, porque muitos arquitetos não conhecem o que é um pré-fabricado arquitetônico. A gente fala, puxa vida, se você chegar aí numa feira, por exemplo, é difícil alguém chegar e falar, pô, conheço a Stamp. Hoje tem alguns arquitetos que são famosos aí, a Flávio Gasperini, Zanettini, Isai, que eles têm um conhecimento lá de trás. Mas pequenos escritórios, não dizendo que são pequenos, mas não conhecem a tecnologia. Aí veio a crise e pegou nós aí de calça curta e aí entrou o Cláudio para fazer essa nova captação de novos arquitetos, de novos escritórios. Apresentação da Stamp para pessoas que não conhecem ainda, ou que devem conhecer de obras, mas não sabem quem executou. Exatamente. E aí tem aquela ideia de que a Stamp, nossa, a Stamp é enorme, não vai nos atender com esse projeto, é projeto pequeno. Não existe projeto pequeno. Pra você ter ideia, acabamos de executar uma obra de 35 painéis, tá? E muitos arquitetos falam, pô, mas uma obra pequena dessa vocês vão executar? Sim, não tem obra. Para nós, todas as obras vão dar a mesma importância. Nós vamos tratar o cliente da mesma maneira, tá? Até porque, assim, uma coisa que aconteceu nesse período é que a questão da velocidade da obra, né? Como a gente passou por essa crise, questão de falta de mão de obra, é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, a questão de alvenaria e todo o processo que você acaba acarretando nessa questão do prazo. A Stamp entrou como um diferencial nisso aí. Então, da época, acho que de 2007 até 2014, mais ou menos, bombava muito de trabalho justamente por causa disso. Foi uma necessidade do mercado, né? Então, vinham em questão de qualidade, agilidade, esse processo. Porque funciona, como a gente costuma falar na Stamp, funciona como um Lego, né? Você simplesmente monta esses pré-fabricados, você pode trabalhar direto com a própria estrutura, projeto novo. Então, assim, é muito mais simples e muito mais ágil fazer painel pré-fabricado. E mais limpo também, né? Muito mais limpo. A questão sustentável tem sido muito considerada, né? Exatamente. Até no Rocha Verá a gente chegou a ganhar o prêmio, foi o LEED, não foi? O LEED pelo Rocha Verá. Então, voltando à questão de como fazer essa captação
operação. Inicialmente a gente tem alguns programas, algumas coisas que facilitam a questão de um CRM, que seria um banco de dados que a gente tem, tá? E a gente tem todo esse trabalho, né, por trás disso, e a gente conhece novas obras, novos escritórios, justamente para fazer esse primeiro contato. No geral, você percebe que tem escritórios muito grandes que têm conhecimento, o próprio Isai com a Ideias Argos, tem obras, a própria Flalo, assim, tem essa facilidade de trabalhar com esses escritórios, até não só pela questão do poder aquisitivo dessas construtoras, que é mais fácil de viabilizar, mas existe esse preconceito, exatamente o que o Cláudio comentou, essa questão de porque é que só vai funcionar em grandes obras. Exatamente. Aproveitando que você falou sobre essa questão de preconceito e tal, pensando na real utilização, especificamente de vocês, de painéis e tal, vocês entendem que isso é um pouco daquilo que acontecia com drywall há um tempo atrás, hoje já menos, né? Mas é uma coisa muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil era um negócio que as pessoas tinham medo de bater a mão e furar. Você sabe que o drywall, o drywall veio junto com o painel, né? Na mesma época, quem trouxe essa tecnologia para o Brasil do pré-fabricado arquitetônico foi a Método Engenharia. Se pegar a história, a Método estava atrás de tecnologia para construção civil e foi até o Canadá, conheceu a nossa empresa que é a BPDL, ok? E junto com o painel pré-fabricado, a Método trouxe o drywall. Então a primeira obra que foi feita no Brasil com pré-fabricado, entrou o drywall, o pré-fabricado e o banheiro pronto. Foi uma obra que foi feita há 25 anos atrás. Então esse preconceito do drywall existe até hoje. Ainda tem aqui em São Paulo é menos, mas se você for para outros estados, assim é pior. Eu acho que começou a tirar um pouco esse preconceito, porque começou a enxergar também como sendo mais viável, às vezes, por tempo e financeiramente, né? O drywall, dependendo do uso que você for ter, ele vai ser mais barato do que outras soluções. Então, eu acho que começa a perder esse preconceito, porque começa a ver como uma solução financeira e muito menos tecnológica, né? Eu acho que depois de um tempo, óbvio que você enxerga isso como tecnologia, mas sempre a primeira coisa que toca no cliente na hora de executar... o cara quer pegar e falar, pô, mas isso aqui não vai aguentar meu quadro, não vai aguentar... É a questão da fragilidade, exatamente. E aí, na verdade, eu fiz essa abordagem sobre essa questão do preconceito, até pra gente chegar no ponto que aí eu entendo que talvez seja o mais importante, assim. Entendendo de novo essa cadeia, né, ou essa ligação entre o arquiteto e os fornecedores, quais são os caminhos que vocês usaram, que vocês estão usando hoje para tentar desmistificar essa coisa, tanto com relação ao painel, ou com relação ao drywall, ou os produtos que vocês fazem? E aí, claro, vocês têm aí o know-how para falar da empresa de vocês, mas talvez é importante a gente pensar isso como um todo, realmente, né? Como os fornecedores, de uma maneira geral, e vocês, obviamente, repito, né? Vamos falar sobre a perspectiva de vocês, mas como os fornecedores buscam esses caminhos para desmistificar coisas, né, que às vezes nós arquitetos e o próprio cliente tem, porque muitas vezes a gente vai propor uma solução para o cliente e o cliente é que breca a gente por qualquer motivo. Putz, não quero por isso, isso aqui não pode ser, não pode dar aquele problema. Não, isso aqui já tem uma tecnologia, já tem muito lugar para poder fazer essa manutenção. Enfim. Ou às vezes você até mostra uma referência que o cara olha, você pensa, por exemplo, falou em usar numa obra menor, você mostra uma referência como Rocha Verá, tá vendo esses painéis? Aí a pessoa fala, já tá, tipo, não. Na minha obra não vai caber isso. Não vai caber isso, nem no meu orçamento, então, sabe? Como é que vocês buscam essa desmistificação, né? Quais são os caminhos, na verdade, práticos, assim, do fornecedor? Eu vou falar para você, olha, os arquitetos são os maiores parceiros nossos. Não temos um problema com o arquiteto, porque realmente o arquiteto, eles gostam do produto, eles entendem o que é o pré-fabricado arquitetônico, eles entendem o que pode ser feito, porque se você for na nossa fábrica hoje, nós falamos em industrialização da construção civil, pré-fabricado. Só que você chegar na nossa fábrica, ele é totalmente manual. Ele tem a mão do carpinteiro, ele tem a mão do cara que vai fazer a armadura, tem a mão do projetista, porque são detalhes do arquiteto que está ali. Então, chega uma obra para nós ali rebuscada, com alguns detalhes, e eu vou ser sincero, tem hora que o cara da produção xinga e fala, porra, mas para que esse detalhe do arquiteto? Tem o cara do projetista e fala, porra, mas é muita coisinha. Só que o resultado final disso, eu falo, gente, é disso que nós precisamos. É desse detalhe que o arquiteto quer, essa tonalidade, essa textura que, para eu chegar numa obra
fechar uma obra em questão de aprovação de amostra, nosso material é concreto. Então, para eu chegar no escritório, eu levo concreto de amostra. E é pesado. Eu chego no escritório, às vezes tem 20, 30 amostras que eu vou levando. Pô, não dá para mudar essa pedrinha aqui? Essa pedrinha tá um pouco escura, não dá pra colocar mais clara? Pô, vamos lá, desenvolvemos outra amostra. Você é tão chato pra caramba. Cara, mas eu vou falar pra você que o resultado final sempre é aquilo que a gente quer, porque você pode pegar nossos catálogos, nossos folders, você vê que são referências, são obras que estão ali porque tem o dedo do arquiteto, ele falou, pô, é isso que eu quero, ele foi lá e rebuscou. O grande problema nosso, a divulgação, é quando chega no cliente, que vai bater no custo. Essa é a... Calcanhar de Aquiles. É isso aí, mas o arquiteto é nosso parceiro, cara. Vou falar para você que temos... assim, vários arquitetos que gostam muito da Stamp, que procuram a Stamp. E assim, já fizemos projeto para arquiteto que sai no mercado e o concorrente vai fazer. Mas eu acho legal você ter falado sobre essa questão do... já ligando ao preconceito, mas você enxerga como pré-fabricado e você acha que não é que ele é feito sob medida. Existem medidas padrões que você vai utilizar. Exatamente. Sabe? Então, o pré-fabricado às vezes deixa as pessoas entenderem que eu vou ter limitações de escolha. Não, é legal você falar que é essa questão manual de fazer o molde e tudo sob medida conforme o desenho do arquiteto. E o pré-fabricado é simplesmente a questão de você executar tudo antes de levar para a obra e não executar nada durante a obra. Isso. Né? E assim, o processo é, como o Samuel estava perguntando e o Cláudio explicou, é a questão de, assim, primeiro é a parceria com o arquiteto, que é quem vai especificar o projeto, né? E segundo, realmente a construtora. Então, assim, esse processo ele é longo. Primeiro eu preciso chegar, trazer aqui, conversar com o Samuel e provar para ele e para vocês que esse sistema é a solução para o problema que ele tem. Ele vai pegar simplesmente e especificar no projeto dele. Depois tem o segundo passo, que pode ser do cara pegar aquilo lá e falar, tá, painel Stamp. Aquilo de repente foi o que o Cláudio comentou, fazer com concorrente ou de repente modificar, né? É algo comum. Então, assim, toda essa questão de fornecimento, eu acho que isso vale para qualquer área. Primeira parte é você identificar quem que é o seu primeiro parceiro. Nossa questão, o arquiteto. E questão de popularização da marca também. Que isso foi um erro que eu acho que, no geral, no Brasil, a indústria de pré-fabricado acabou cometendo. Que o pré-fabricado ele é pouco popular no Brasil em relação aos outros lugares. Um exemplo que você citou do drywall, no Peru, eu tenho um colega que mora lá, América Latina, e os caras usam drywall pra tudo, cara. Então, assim, não é só norte-americano, não. A gente percebe isso aqui. Você pega aqui nos países da América Latina, onde que tem indústrias grandes pré-fabricado? Quase nenhum lugar. Eu estava comentando numa conversa com o Marcelo que a gente teve há umas 2 semanas, que o escritório da Zaha Hadid, eles fizeram um projeto em Buenos Aires e uma empresa espanhola de pré-fabricado, eles vão montar, isso aí vai ser feito, acho que se eu não me engano, em 2020, os caras vão montar uma estrutura lá, trazer os profissionais de lá para fazer os painéis pré-fabricados, porque não é qualquer tipo de painel pré-fabricado. O nosso painel é um painel arquitetônico, foi exatamente o que o Cláudio comentou. Ele tem uma série de detalhamento que é muito mais específico do que simplesmente viga e pilar, que é algo mais industrial e algo mais sobre medida específica, enfim. Já no nosso caso não, é a questão do detalhamento. Por isso que o nosso foco é sempre a arquitetura, né? Acho que além do aspecto funcional, né, ele tem um apelo estético muito grande, né? O revestimento, enfim, de fachada e tal. É questão de manutenção, né? Concreto, a durabilidade disso. A liberdade que você tem para trabalhar, né? Com o projeto. Eu estava aqui, na verdade, você comentou até sobre essa coisa, num determinado momento da nossa conversa, foi falado aqui sobre o desconhecimento, né, de parte dos profissionais e dos clientes até, em relação a esse tipo de produto, painéis pré-fabricados, enfim, essa tecnologia, né? Vocês costumam ter uma abordagem, ou melhor, vocês costumam ter uma manifestação assim em feiras? Como é que acontece? Eu queria tentar, na verdade, chegar mais próximo dessa relação, na verdade, dessa abordagem com o arquiteto. Ele quer achar a solução para vocês de... Quero resolver o problema da construção do Brasil. Está fazendo uma consultoria. Não, então, que ótimo. Na verdade, quais são as estratégias que vocês buscam, ou, né, para se mostrar realmente? Porque
se mostrar, obviamente, não de maneira pejorativa, né? Mas enfim, para mostrar a cara de vocês e colocar, claro, entendendo já que a Stamp é uma empresa grande, tem uma visibilidade, mas de qualquer maneira, até o Cláudio comentou, quando veio a crise, teve que buscar uma nova estratégia, buscar um novo caminho. E essa nova estratégia, na verdade, ela é inerente ao mercado todo, né? Todos nós, inclusive arquitetos, eventualmente tínhamos um potencial parceiro e usávamos ali uma determinada tecnologia que, de certa maneira, se inviabilizou, ficou muito caro, ficou complicado e tal, e a gente tem que também dar os nossos pulos, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas estratégias aí. Vocês procuram essas feiras? Existe esse contato para vocês? É interessante? Os arquitetos estão nas feiras? Vocês acham que estão? Acham que não estão? Enfim, onde é... Bom, como que funciona hoje a prospecção de clientes na Stamp? Hoje o nosso departamento de inteligência de mercado, ele utiliza uma ferramenta chamada CRM. O CRM é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Ou seja, você tem uma plataforma, um sistema que você vai inserir toda a tratativa com o cliente naquele sistema. Ou seja, se o cliente pediu um produto, te pediu uma amostra, você insere no sistema. 3 meses depois, 4 meses depois, ele te pediu uma reunião para apresentar o produto, você insere e alimenta o sistema. Resumindo, você traça o seu cliente, você vai tratar o teu cliente de forma única. Ou seja, você vai dar atenção para esse cliente, entendendo o que ele precisa, tá? Essa necessidade que ele tem, e isso torna a negociação muito mais fácil. E essa prospecção muito mais fácil. Porque o seu cliente ele vai entender que ele é único para você. E que você está, desde o início do contato dele, tratando ele, sabendo exatamente tudo o que está acontecendo. Então, esse é um diferencial que hoje o nosso departamento de inteligência de mercado utiliza. Então, esse sistema, ele tem várias empresas que fazem esse sistema CRM, tá? Que ele é um conceito, é esse conceito gerencial. E ele ajuda muito e tem ajudado bastante a nossa empresa nessa nova ideia de captação de clientes. Eu queria voltar num ponto que a gente abordou aqui também, que eu acho que é importante. A gente falando sobre painéis pré-fabricados, né, e sobre, na verdade, a versatilidade que isso tem, e a maneira como isso é desenvolvido. A partir do momento em que vocês desenvolvem um painel, que na verdade é uma demanda que um arquiteto trouxe, enfim, alguma coisa foi desenhada, vocês me corrijam se eu estiver equivocado aqui. Vocês têm uma linha ali já desenvolvida dentro da Stamp e em que escala isso é incorporado novas modalidades, novos desenhos, novas formas que foram demandas de arquitetos e coisas que vocês incorporaram, ou isso nunca acontece? É sempre customizado, sempre uma coisa sempre nova. Cada projeto é uma coisa nova, cada edifício é um negócio novo. Como é que é isso, mais ou menos? Sempre uma coisa nova. Essa interferência do desenho do arquiteto, né? Sempre uma coisa nova. Essa é a vantagem para o arquiteto. Não tem, o pessoal fala, mas qual que é o padrão do seu painel? Não tem um padrão. Eu não tenho, porque todas as nossas formas são formas de madeira. Nós trabalhamos com formas de madeira, metálica, às vezes de concreto, depende do que eu tenho de aproveitamento da forma. Quantas peças eu tenho que produzir naquela forma? Então ou faço de madeira, ou de aço, ou de concreto. Mas eu não tenho nada padrão. Nós não temos, a Stamp não tem. Fala, mas qual que é o preço do painel? Não tem, é o preço da sua obra. Para cada arquiteto nós vamos trabalhar o seu projeto. Não tem falar, mas você não tem uma forma que dá para aproveitar? Não tem. Eu fico muito feliz quando eu consigo levar o arquiteto até a Stamp. Porque, cara, eu posso ficar aqui falando meia hora, 1 hora, trazer vídeo, apresentar slide. Não é aquilo que você chega na Stamp, você vê um painel de 20 metros quadrados pronto. Cara, a hora que você vê aquilo, você fala, mas é isso aí, tá acabado. Já tá acabado, eu vou chegar com a grua e vou montar. Imagina você montar uma obra, 10 painéis por dia, que é a média nossa de montagem, uma produtividade de montagem, com 5 horas. Imagine que cada painel tenha 10 metros quadrados. Você está montando 100 metros quadrados de fachada por dia. Pronto. Chega ali pronto. Você não tem que dar acabamento, você não tem que pintar, você não tem que tratar, está pronto. Então, quando eu consigo levar o arquiteto, ou o construtor, incorporador até a Stamp, é onde nós estamos vendo o interesse realmente do arquiteto. Fala, essa obra vai virar, porque ele veio até aqui ver a obra, veio conhecer a fábrica, veio conhecer o processo, veio ver as possibilidades, o que ele pode fazer. Porque é que eu falo, você pode desenvolver aí um projeto, pingadeira, detalhe de cornija, uns gostam, não gostam, mas na hora que você chega na Stamp e você vê um painel, as possibilidades, o arquiteto muda o conceito dele. Aí fala, mas e a cor? Você tem um padrão? Não tenho.
As amostras que nós temos lá é porque viraram obras. De repente você vê uma obra e fala, pô, eu gostei dessa amostra. Mas dá para você fazer um pouquinho mais jateado, menos jateado? Consigo colocar um friso aqui, um friso ali? Então é isso que a gente quer. A Stamp procura essa parceria. Eu queria perguntar, porque de não ter padrão, né? De ser tudo Sim. customizado para o arquiteto conforme o desenho dele. Mas existem algumas limitações técnicas que também eu acho que é muito importante justamente nesse contato com o fornecedor. E aí eu acho que podemos até acrescentar, além do nosso contato com o Stamp, mas com qualquer tipo de fornecedor, né? Na hora de desenhar, você saber quais são as questões técnicas daquele fornecedor para você conseguir fazer o desenho o mais próximo do real e aí sim, no caso da Stamp, você pode customizar e desenhar exatamente do jeito que você quiser, mas você tem limitações técnicas de como que vai ser esse encaixe, de como que tem essas questões, ou a parte dos encaixes também são todos do arquiteto que óbvio que vocês vão ter as melhores formas, mas também a gente pode dar esses palpites, esses pitacos, ou vocês falam, ó, a forma de encaixe é essa, o que você mexe é na estética, e aquele abraço, sabe? Não, eu tô falando demais já também. Quer falar um pouco, Claudio? Eu acredito que é uma dúvida, porque eu acho que tem muito a ver com a questão técnica. Tá certinho isso aí. Não, mas se eu entendi sua pergunta, você está falando a respeito da fachada ou do encaixe desse painel na estrutura? O que seria esse pitaco do arquiteto? Acho que é mais a questão da liberdade até onde o arquiteto pode chegar, sabe? Não, nossa, isso é muito extenso. Assim, a gente tem, exemplificando, tem vários tipos de encaixe, vários tipos de acabamento desse painel. De repente você chega numa lateral, você fala, putz, eu tenho que acabar 45 graus, imaginando, né, que seria 45 graus, um painel 90 graus, né, que é difícil explicar para o pessoal que está ouvindo, mas enfim. Você pode acabar ele em L, seria um exemplo. Então, assim, essa é uma infinidade de possibilidades que o arquiteto pode sim falar. O que vai depender de mim, principalmente do Cláudio, é a questão de isso é possível ou não, ou a questão de custo, porque às vezes é possível fazer, mas é muito mais caro, e de repente a gente dá uma solução que fala, putz, isso aqui, Danilo, não vai atender? Esteticamente, você fala, puta, vai me atender, bacana, legal. Então tem esse trabalho, a Stamp ela entra como a gente, trabalhei com o Marcelo há 10 anos, não sei, mas enfim, faz tempo pra caramba já. Só pra avisar, o Marcelo é o Satoshi, tá? Perdão, voltando aqui, eu trabalhei com o Satoshi há bastante tempo e a gente sempre via essa questão dessa limitação técnica, né? A gente chegou até a trabalhar com painel pré-fabricados no galpão. E a gente tinha muitas limitações de largura dos painéis, né? Largura mínima, largura máxima. Exatamente. E como a gente conseguiu otimizar isso dentro da obra, né? E foi acho que justamente no metrô, na obra 5, galpão. A parte de manutenção do galpão. Exatamente. Então, assim, essa possibilidade que o pré-fabricado te dá, sempre você tem que ter alguém ali te acompanhando, o fornecedor, para ver se aquilo é viável ou não. Porque, no geral, acaba sendo. A questão aí é custo, né? Sim. E a importância, eu acho que, do momento de você contatar os seus fornecedores, os seus projetos complementares, né? Para você justamente, quando você vê que tem alguma limitação técnica, você conseguir readequar todos os outros projetos para que tudo se encaixe dentro de uma limitação de um dos fornecedores, né? Então, exatamente. Mas também deve ter o contrário, né? De arquiteto que joga na mão de vocês e tipo, faz o que quiser. Só não quero maior que 2, sei lá. É que assim, não tem porque, pô, os arquitetos que chegam até nós, ele chega já com o projeto dele bem, fala, mas é isso aí que eu quero, senão vai mudar muito, né? Eu não posso fazer, vou mudar aqui, meter um friso ali. Não, mas de entregar meio cru o projeto. Isso tem, isso chega pra nós lá. Não, e tem todos os tipos, cara. Aí vocês aprimoram a coisa lá. E tem todos os tipos. Tem os caras que dão mais liberdade, né? Tem o pessoal que gosta de ouvir mais opinião e tem o cara que é bem inflexível. Isso acontece muito. Porque mexer com arte é complicado, né, cara? O cara vai matar meu friso aí de 1 centímetro no 19º andar. Ninguém vê o friso, cara. Isso vale a minha reputação, né? Os caras do podcast vão falar mal dos meus projetos depois, porque faltam os frisos. Pega mal. Mas eu imagino, deve ter realmente. E isso é uma questão até um pouco, aí falando pelo lado do arquiteto, um pouco do ego também do cara ali, né? Levou. Mas assim, vamos admitir que são 2 aspectos que a coisa precisa funcionar.
Inclusive, a gente fala bastante sobre isso na maioria dos episódios, a questão do ego do arquiteto, né? De quanto ele bate para aquele desenho sair igual, acho que. E tem muito a ver com o ego, mas desculpa, continua isso. Esqueci já. Cortou no meio bonito agora, hein? Atravessou. Era mentira, então. Então, só atravessando, eu como comercial, eu gosto muito disso. Quando tem esse ego do arquiteto, porque aí é onde eu consigo vender a ideia do pré-fabricado. Ele enxerga mais o valor na... Isso. Até porque tem cara que trabalha muito com conceito, né? Você pega, eu tava vindo pra cá agora, eu tava passando em algumas obras da Lapa pra cá, acho que eu passei umas 3 obras da Ideias Arvos. Cara, é puramente conceito, né? Você passa toda... É identidade, isso, cara. Então, e aí é o que você... Volta na primeira pergunta que você falou, como vender o seu produto? Eu acho que começa por aí. A arquitetura, ela sempre teve uma linha. Aí você precisa chegar a um cara desse que tem um pensamento totalmente diferente e dar uma mudada naquele modelo de negócio. E aí o cara começa a não vender arquitetura, mas sim conceito. Então qualquer lugar que você olha, se a gente olhar da janela aqui, a gente vai ver, puta, aquilo é Ideias Arvos, entendeu? É exatamente isso. Eles usam muito painel, né? Muito. Aproveitando que a gente estava falando sobre os arquitetos inflexíveis, os flexíveis, aqui a gente pode falar mal porque a gente é arquiteto, né? Então vocês podem sentar ripa aí. Mas vem à mente aí algum caso, algum caos, né? Alguma questão aí que vocês possam falar de lá. Enfim, alguma coisa engraçada. Não sei se engraçada é a palavra. Precisa ser engraçada, né? Pode ser trágica também. Caiu um painel na cabeça do cara. Que isso? Lembrei agora o Júnior até se afastou do microfone. De arquiteto, nós fizemos uma obra, Mansão da Praia. E aquilo, eu levei a amostra, a obra já estava fechada. Ok, com muito trabalho, fechamos a obra e tal. E aí tinha que desenvolver a amostra, o protótipo, porque uma coisa é você trazer uma amostrinha aqui de 20 por 20 no seu escritório, nessa luz, e você vê aqui, né? Outra coisa é você um painel um tamanho natural, a uma distância, onde tem sol, e aí você consegue ver realmente o que você quer, o resultado final. E aí, bom, vamos lá, desenvolvi a amostra, o arquiteto falou, quero isso aqui, faz o painel lá. Fizemos um painel no tamanho natural, era um painel de 4 metros por 2 e alguma coisa, com janela, com as pingadeiras. E foi lá e falou, puta, é isso aí, só que o acabamento ainda não é isso. Precisamos trabalhar um pouquinho mais esse acabamento. Eu falei, tá bom, então me dá mais alguns dias, só que eu não vou fazer o painel, vou fazer amostras retas, 2 por 1, para você ver o acabamento. E aí eu faço novamente, tá bom. E aí, por fim, nós fizemos 4 amostras, e nessa amostra 2 por 1 nós dividimos para dar acabamentos diferentes, ok? Puta, e um dos acabamentos ficou uma meleca. Eu falei, porra, e tava em cima da hora, no dia seguinte o arquiteto tava lá. Porque o concreto, o arquitetônico, é difícil você trabalhar, você tem influência de temperatura, de vibração, da cura do concreto, é difícil, você usa pigmentos, tem que ter um controle, e um dos acabamentos ficou uma caca, ficou uma droga, e o arquiteto ia chegar no dia seguinte, aí eu falei, porra, faz o seguinte, põe no cavalete a amostra e tampa essa amostra aí, porque não tinha como esconder, porque estava no mesmo painel, e o painel de cima ficou bonito. Eu lembro até hoje, colocou um madeirite. Estaciona o carro na frente. Colocou um madeirite e falei, não, pô, mas esse madeirite vermelho não dá. Pior. Eu falei, pô, compramos lá um papel verde, colocamos e ficou lá. Pra dar, falar. Aí o arquiteto olhou, veio a esposa do cara, veio um empreendedor, olhou, tinha umas 10 pessoas. Aí a mulher, a esposa, falou, mas o que é aquilo lá? Eu falei, não, aquilo lá não... ser, né? Daqui a passarinha de serviço ali. Pô, não ficou legal aquilo, nós fechamos, porque não é concreto, poluiu, não teve jeito. Falei, mas deixa eu ver. E tiramos aquela amostra. Adorou. Adivinha? A porra da amostra. E para reproduzir aquele erro, que foi um erro, né? Na verdade foi um erro. O erro que deu certo, né? E o erro deu certo. Então, mas o concreto tem muito disso. Ele pode aparecer de uma maneira lá que você... Né, então o arquiteto é meio, desculpa a expressão, é bicho louco, né? Essa obra que você falou aí... Tem uns, porque a gente aqui é tudo gente séria. Cara, pra nós acho que nós queremos aquela coisa homogênea, aquela coisa perfeita, sem nada. E não é isso. A gente faz uma obra, o cara fala, não, eu quero isso. Essa obra eu falei, mas o painel vai sair manchado, porque não vai ter tratamento. Babá. Falei, cara, você não entendeu, é isso que eu quero. Que você gostou dessa obra aí, do painel verde, acho que é um hotel, né? Isso, do hotel. Perto do aeroporto? Isso. Então acabou que nós tivemos que produzir uma obra com o erro do acabamento.
Então... É interessante. E é engraçado que eu acho que você pode... Desculpa, Samuel. É engraçado. Você já estourou todos os seus vouchers. A gente falou de me cortar. Eu acho que eu tô cortando todo mundo aqui. Não, Danilo. E é engraçado, vocês podem usar essa mesma técnica para quando vocês quiserem convencer o arquiteto de outro. Vocês tapam aquela opção que vocês gostaram mais. E aí quando o cliente vier, você fala, aquela ali é uma estratégia. Não ficou tão boa. Aí você abre. Boa ideia. Então, eu só ia falar, na verdade, a diferença entre como as caras que o concreto pode assumir, dependendo da vontade do arquiteto. A gente tem um arquiteto que a gente fala assim, recorrente aqui, que é o Tadao Ando, que é um concreto que parece não é um painel, né? É um concreto mesmo, tal. Mas enfim, como é o painel de concreto, eu estou dando essa ideia, que é uma coisa que parece uma folha de papel. Em contrapartida, a gente vai ver o concreto aqui da Lina Bobardi, por exemplo, que ela deixou aí no Sesc Pompeia. Ele é todo cheio de ranhura, todo mostra o processo construtivo ali, que é a intenção, né? Então ele pode assumir essas várias papéis, características, né? Dependendo da vontade do arquiteto. Pode ser que cada um chegue aí e veja o negócio da Lina Bobardi, Satoshi, queira morrer, coitado. Esse concreto tá muito rústico. Acho que não, acho que ele conhece essas obras. Pode ser também, né? É que ele não tinha pegada do brutalismo, né? Ele era tentava trazer um pouco mais de leveza. Ele queria usar o concreto, mas deixando leve. E aí sobre a ótica do arquiteto, né? Que na verdade como essas coisas chegam na gente, que é enfim, o fornecedor em si e a amostra e essas coisas. A gente tem aqui no escritório, por exemplo, algumas amostras, né, de alguns produtos que a gente costuma usar de maneira recorrente. E lembrando também que a gente trabalha com uma escala um pouco menor ainda, né? A gente faz reformas de apartamento. Eu estou falando do meu escritório, eles podem até comentar sobre ele especificamente depois. A gente trabalha com edifícios menores e tal. Apesar de que estamos tentando entrar nesse mercado, fazer projetos de uma escala maior, né? E a gente tem sempre uma coisa complicada aqui também, né? Porque o fornecedor traz, às vezes, a amostra dele e a gente armazena isso. Tem uma hora que não tem mais lugar para onde enfiar essas coisas aqui. E aí, hoje em dia, como é uma coisa muito, muito fácil também de você pegar a internet, abrir aqui o Pinterest da vida, como é que vocês lidam com essa questão? Por exemplo, você não pode carregar um painel para o cara ver, né? Depois que o cara fechou, aí você vai fazer uma coisa na obra e mostrar ali, ó, a partir de 5 tipos. Mas como é que vocês lidam com essa situação e como é que vocês driblam isso daí, né? Para levar para o arquiteto lá a amostra e deixar o cara feliz. E só acrescentando a pergunta do Samuel, porque querendo ou não, quando você tem a amostra no seu escritório, ele sempre te lembra daquele fornecedor. É isso aí, você bate o olho ali, putz, então isso te ajuda a sempre pensar, já saber quem que você vai indicar ou quais são os fornecedores daquele material que você vai indicar. E aí existe essa limitação para vocês por ser essa questão da amostra, como você falou, super pesada. Isso. Também é feita quando já é fechado, ou às vezes próximo do fechamento do contrato. Então, a questão da amostra é algo muito importante no escritório de arquitetura e realmente acaba sendo uma propaganda, porque você está sempre olhando para aquela amostra e você sempre vai lembrar dela na hora de fazer a indicação. É isso que nós entendemos. Hoje nós temos um padrão de fornecimento de amostra para os escritórios, tá? Nós chamamos de caixinha, uma caixinha de madeira onde tem o nosso logo. E tem algumas amostras, apesar de falar que não tem padrão nas tonalidades da amostra, mas nós temos um jogo de amostras, 50 amostras aproximadamente, que são amostras de obra que deram certo, de acabamento que deu certo, tanto na textura, quanto na tonalidade, quanto nos agregados. Então nós temos esse jogo de amostra, é uma caixinha acho que de 50 por 50, que cabe umas 40, 50 amostras. Por aí, deve caber. É um kit que nós... Em torno de umas 30 e poucas amostras. É um kit que nós fornecemos para os escritórios de arquitetura. Legal. E dentro daqui nós deixamos bem claro, olha, isso aqui não é só isso aqui é uma ideia do que deu certo, do que virou obra. Então dentro dessa amostra, eu canso de ir no escritório e falar, gostei desse código aqui, mas você consegue um pouquinho mais claro, consegue mais escuro? Então é difícil o cara escolher aquela amostra, porque ele quer a identidade dele. O cara quer mudar pedra, de repente mudar alguma coisa, e essa possibilidade a gente sempre deixa claro quando faz uma visita, até de apresentação de portfólio, né? É realmente importantíssimo, assim, eu até atesto aqui como um usuário de amostra do que está no meu escritório.
A gente estava providenciando aí umas amostra de, como é que fala? Aquela paleta de cores, né? Aquilo ali é um negócio meu. A gente perdeu umas que a gente tinha, ficou com o cliente e vira um inferno. Porque se você quer procurar aqui na internet, o que está a foto na tela é diferente da que você mandou para o cliente. Mas esse laranja tá mais laranja. Mas o meu tá clarinho. É amarelo, você tá vendo laranja? É um negócio maluco. Aí você tem a coisa na mesa, você abre ali e assim, de novo, que tinta que vai usar? A gente já tem algumas que a gente sempre costuma, mas se eu tiver na dúvida, a primeira coisa que eu vou olhar, qual que tem a amostra aí? Pega essa daí. Acabou. O caminho já tá, pelo menos, já tem um caminho meio traçado ali, né? Então, acho que eu até perdi minha linha de raciocínio aqui. Agora fui eu também, quem cortei. Subliminarmente. Ele pensou em cortar. Eu posso fazer. Claro. Tem um ponto que eu acho bem interessante, e aí eu acho que pode ser até como uma ideia para vocês, mas assim, eu entendo essa... Você vai cobrar nada pela ideia? Danilo, vamos ver se funcionar. Não, mas eu vou falar que, assim, qual que é a minha relação com a Stamp, tá? Eu conheço a Stamp há quase 10 anos, mais ou menos isso. Por quê? Porque eu tive um trabalho da faculdade que a gente teve que fazer e eu não lembro nem exatamente qual que era o tema. Não era sobre pré-fabricado especificamente, era sobre indústrias da arquitetura, alguma coisa assim. E aí, contatos conseguiu que a gente visitasse a Stamp. E aí, desde então, quando fala de pré-fabricado, me vem na mente a Stamp. E isso como estudante de arquitetura. Então, e se tem feito em outras áreas essa questão de visitas de estudantes, antes mesmo de virar um profissional, para que aquela marca seja a primeira que vem quando se fala daquele termo. E realmente, para mim, funcionou. Eu sabia o que era Stamp e sabia que era de pré-fabricado, talvez, óbvio que não questões muito mais técnicas que a gente discutiu aqui, mas eu sabia que se um dia fosse precisar, seria o primeiro que eu recorreria. Não sabia nem que existia concorrente de vocês. Então, eu acho que chegar nesse momento antes do cara estar procurando fornecedores, porque quando você tem um monte de fornecedores, você acaba tendo todos como opção, e quando você está trabalhando na faculdade, você ainda não procura fornecedores. Então, você chegar antes dele virar um profissional, dele se formar, faz com que isso fique gravado. E para mim, pelo menos para mim, ficou gravado. E inclusive lembro que ganhei um livro de vocês da Rocha Verá. Eu acho que estava na época, tinha acabado há pouco tempo. Isso. Então eu acho um ponto bem interessante do fornecedor, dessa relação do fornecedor com o arquiteto antes mesmo dele virar arquiteto, né, dele se formar. A gente tem essa rotina, né? Sempre tem. O pessoal do Mackenzie visita muito a gente, né? Até porque, se eu não me engano, tem um professor de arquitetura, eu não vou lembrar o nome, matéria, né? E aí o pessoal indica a gente, né? E assim, a gente é bem aberto com isso, geralmente o Cláudio ou eu recebo, e a gente tem palestras também que a gente dá em faculdade, a gente se preocupa muito com isso, porque assim, não é só uma questão puramente comercial, é uma questão de evolução. A indústria que menos se industrializou, por incrível que pareça, é a indústria da construção civil. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito bastante já, se apoiando no pessoal de arquitetura, engenharia. Recentemente a gente foi na PUC do Rio e o pessoal lá fez um trabalho bem legal. Eles estão tentando entender essa parte de industrialização, porque se é a Stamp que vai fazer, se enfim, vocês como arquitetos vão usar, a gente não sabe, mas que isso é futuro, porque não dá pra gente continuar subindo a alvenaria como a gente costumava fazer há 30 anos atrás, entendeu? Essa é uma maneira natural, né, de evolução. Então a gente faz isso sim, recebe o pessoal lá das faculdades, faz palestras, a gente já fez FATEC, PUC, diversas faculdades. Legal, eu digo isso porque eu já vi, por exemplo, aí não é na mesma área, mas escritórios de arquitetura ou construtoras, inclusive, por exemplo, a Ideias Arvos e o FGMF, eles fazem direto tours com arquitetos. Legal. Acho que, se não me engano, é semanal ou quinzenal, em alguns projetos deles aqui no Corujas. É só no Corujas. É só no Corujas? Toda semana tá no Corujas. Então toda semana tem um tour marcado pro Corujas e tipo, você entra e se inscreve para você ir. Então é algo mais frequente e que quem dá o primeiro passo é a empresa e não o arquiteto. Claro, perfeito. E nós estamos preparando também, estruturando para fazer essas palestras lá na Stamp. Cláudio agora vai convidar os escritórios de arquitetura para passar algumas horas lá na Stamp, fazer um tour lá, vamos dizer assim, tomar um café da manhã conosco lá e apresentar a fábrica. Então nós vamos até o escritório buscar o pessoal,
leva até a Stamp e depois leva de volta ao escritório para eles conhecerem mesmo, pegar um escritório aí com 4, 5 arquitetos, pô, vamos lá na Stamp, vamos passar bem legal, umas 3, 4 horas lá para conhecer. Eu acho que a gente conseguiu discorrer aqui brevemente até, pouco tempo pra gente falar de muita coisa, né? Mas sobre essa relação um pouco mais direta e mais próxima que realmente a gente tem com os fornecedores, e são esses profissionais que atendem a nossa demanda, né? Tanto no âmbito de projeto, de arquitetura também, mas como na vida real, na hora de executar as coisas ali. E também na hora de criar soluções e tecnologia para aquela demanda que os arquitetos, os fornecedores começam a estudar, entender o que estão precisando e eles começam a criar soluções para aquilo, né? Então a ligação é sempre muito, muito direta, muito próxima. E aí a última colocação que eu ia fazer, ligado ao que o Danilo acabou de comentar, né? Que na verdade a melhor forma que isso pode funcionar realmente, o melhor funcionamento que pode existir entre essa simbiose do arquiteto e do fornecedor, né? E aí eu falo da parte do arquiteto, é realmente a gente buscar conhecer esses fornecedores e, é claro, eles se empenharem em se mostrar para a gente precisa realmente encontrá-los, né? Às vezes não é uma tarefa fácil, mas é importante isso. E o arquiteto, obviamente, se dispor a ir procurar esses caminhos. Até eu falei da questão das feiras. Por exemplo, a gente frequenta muita feira para isso. A Feicom, a Expo Construir, até a Casa Cor, apesar dela ter um caráter um pouco diferente, ali também tem a Revestir também. Ela é menos empreendimentos e construção, uma coisa um pouco mais focada no final, né? No final decoração. Da decoração, exatamente. Eram as palavras que eu estava procurando. Palavra nova, né? Mas a feira... Ninguém sabe o que é decoração. Ninguém. Não, nesse âmbito aqui de painéis, a gente está longe disso. Né? Outro lado da cadeia. Mas enfim, então a gente frequenta esses lugares, eu acho que é uma coisa interessante, onde procurar vocês, e ali eventualmente ver até o resultado, uma amostra, enfim, o que vocês podem fazer, né? Mas quantos fornecedores você já realmente acabou contratando que você conheceu nessas feiras? Essa é uma fazer. Cara, eu não tenho essa conta de cabeça, mas seguramente já contratei fornecedores que eu conheci vendo na feira. Pra mim é 0. Nenhum, você achou? Nenhum. Então, é isso aí, assim, nós já participamos de muitas feiras. Feicom, acho que foram 4, 5 anos seguidos. E nós, assim, o resultado... A divulgação é lógica, o pessoal vai lá, bastante arquiteto, estudante, todo tipo de público. E é caro. Eu vou te falar para você que é um custo alto. E assim, como marketing, nós preferimos esse dinheiro, esse investimento. Qual que é o investimento que nós achamos que é vantajoso para nós? Quando eu falei de amostra, protótipo, geralmente... Nem sempre a obra está fechada para a gente fazer protótipo. Isso custa. Então eu já tenho obra que está em estudo, que está em negociação. Nós conseguimos fazer um protótipo do painel tamanho natural, levamos até a obra, montamos para o arquiteto, para o investidor ir lá e dar uma olhada. E às vezes não vira a obra, mas foi um investimento, foi um custo que nós tivemos ali. Esse é o nosso, assim, e muitos já fechamos também. Então nós enxergamos que isso aí foi a melhor maneira da gente conseguir viabilizar a obra, divulgar, entendeu? O marketing, nesse caso, em feiras em grande escala, ele acaba percentualmente não sendo, né? Como é grande escala, você vai atingir muita gente que não tá nem... É que tem a questão também da confiança, né? Então, a gente acaba buscando muito mais questão de indicação, de alguém que já trabalhou com esse fornecedor, do que a gente... vim na feira, deixa eu entrar em contato com eles e fazer direto, sem saber quem já trabalhou com eles. Porque você, inclusive, sabe que para participar da feira basta pagar. Sim, exatamente. Independente se você é bom, se você é ruim. E às vezes os caras estão puta stand lá, mas é porque ele só pagou para aquele momento. Aí você vê ele por trás, a empresa por trás, não tem a estrutura para te entregar o que você precisa. Então né? A indicação e a confiança, né? Mesmo que não sendo seu fornecedor direto, é muito importante. Justíssimo. E aí, então, resumindo, vocês enxergam como arquiteto versus fornecedor ou mais fornecedor? Mas só você colocou essa questão. Perceberam, eu fosse vocês, esse livro que vocês trouxeram bonito, eu levava de volta. O Danilo. E o meu da Rocha Verá também eu tenho que trazer. Mas tem que devolver. Discutir, arranjar uma encrenca que não tem. Não, mas é porque a gente sabe que também existem. Não, o que a gente falou, a gente procura sim. sempre um fornecedor de confiança justamente para que seja um trabalho feito em conjunto e nunca um trabalho que um limite o outro ou que
Não, eu acho que tem que ter limitações ali. Eu acho que cada um tem que respeitar os seus técnicas. Sim. O famoso cada um do seu quadrado. Mas no geral acaba sendo bom, porque o cara que faz uma vez projeto com a gente, geralmente tem boas experiências, o cara volta, a gente tem um arquiteto aí, que eu gosto particularmente, o Isai, ele é um cara que fez com a Stamp, cara, tá junto com a Stamp há tempos já. Legal. É um exemplo bom de uma relação que funcionou, né? Exatamente. Mas pra ser bem sincero, cara, eu nunca procuro, até eu vou usar um exemplo aqui, que eu nunca procurei um fornecedor pensando em descartar, você entende? Quer dizer, pode parecer uma coisa idiota, mas eu não vou pegar para usar aqui agora, mas não, eu vou pegar esse cara aqui, se o cara me atender do jeito, a gente vai evoluir a questão com ele. Mas isso porque você tem uma noção de qualidade também, né? Porque não tenho dúvida de que tem profissional, nem questão da arquitetura, que o cara já é descartável. Eu vou pegar esse aqui para usar agora porque esse vai ser bom para isso. Mas via de regra, esses daí a gente nem procura muito. Procura aquele cara que eu acho que vai ter uma relação. Claro. Que eu vou usar ele em tal, aqui, vai funcionar legal. É claro que no meio do processo pode ser que ocorra algum problema. O cara não me entregou, a expectativa não foi boa, ele teve algum problema com a gente também, enfim. Mas, via de regra, eu procuro para ter uma parceria aí de... É um relacionamento. Claro. Ou às vezes é aquele fornecedor que você, mesmo não fechando, mas que às vezes o arquiteto, tem muito arquiteto que precisa mostrar 3 orçamentos, e aí ele sempre vai correr atrás para fazer o orçamento com 3 fornecedores, mas pensando em descartar algum que talvez ele nunca trabalhou. Então, essa questão que o Samuel falou é importante, né? Sempre procure um fornecedor, mesmo que seja só para fazer orçamento, mas que você acredite que se o cliente fechar com aquele, você realmente confia naquele trabalho, e não simplesmente para ser mais um número de comparação em valores. Exatamente, porque quando você for levar os 3 orçamentos, você não pode levar 2 fake e um bom. Você tem que levar os 3. E o cara escolheu o número 3? Ih, isso aí eu não estava preparado. Eu não tenho muito contato deles, eles me mandaram por e-mail. Se tratando de Brasil. Mas tem bastante disso. O arquiteto fica até encabulado. Fala, mas eu vou pegar seu projeto, você sabe que a hora que chegar lá na frente vem a concorrência, pode ser que não feche contigo. Fala, não tem problema, nós sabemos desse risco. O importante é que você está divulgando exatamente. A concorrência está aí para isso. Isso faz parte do processo. E obviamente você tem um produto bom. Eu já cansei de levar projeto para os meus clientes e eles escolheram mais caro. Pois é. Já cansei. E eu, obviamente, com a expectativa até de, eu acho que nesse caso ele vai escolher o mais barato, isso aqui. E o cara acabou escolhendo mais caro, entendendo que ali tinha um custo e não um preço. Que agregava no processo deles. Mas isso acontece com mais frequência em projeto residencial. Não é uma regra, né? Você falou, pode ser que acontece mais. Por exemplo, a gente teve aquele projeto em Jacareí, um projeto grande, né? Um espaço de eventos grande, lá 3, 4 mil metros quadrados. Aliás, parabéns, hein? Você viu lá o Parabéns, cara. Legal, sensacional. Premiado, né? Foi premiado. Você tá famoso agora, cara. Tô nada. Tá sim, você tá famoso. E esse projeto, por exemplo, teve algumas decisões lá no meio do processo, eu não me recordo quais, que o cliente optou por um fornecedor que era um pouco mais caro, mas que ele entendia que ia trazer a ele um retorno melhor, enfim, né? Inclusive, eu acho que já acrescentando na questão da proposta, né, às vezes o arquiteto vai atrás de orçamento e como muitas vezes isso é uma briga que acho que a gente tem constantemente com nossos clientes, de como o cliente só vê o preço que está ali e não enxerga a diferença entre os fornecedores especificamente, né? Então, como a proposta e essa proposta com orçamento tem que ser muito clara e muito mostrando justamente a diferença e não que um vai entregar a mesma coisa que o outro, só que com preços diferentes. Muitas vezes eu chego com uma proposta de um pintor X, um pintor Y, e o cara vai falar, mas está metade do preço. Sim, mas esse aqui, olha o que ele está falando, ele vai fazer isso, isso, isso. Esse aqui vai fazer 20 vezes mais do que isso, por isso que o valor é diferente. E nem sempre você consegue orçar, apesar de ser o mesmo serviço pintura, você não consegue orçar o mesmo serviço. Né? Exatamente. Então, como a proposta tem que ser muito clara para mostrar justamente esse valor e não só o preço. O que está agregado ali, né? O valor agregado. E muitas vezes aconteceu já de fechar concorrente, lógico, a Stamp não é perfeita, tem problema. E aí o cara vem lá e fala, mas não era isso que nós estávamos esperando, o concorrente. Cara, você comprou isso.
Você comprou, não culpa o concorrente. E às vezes o concorrente, para chegar no preço que ele quer, porque o cara aperta, ele sangra, os caras sangram, eles vão até. Ele sangra, sabe? Tem o comprador de preço. Quando você senta na mesa para negociar com o comprador de preço, cara, é terrível. É o mais difícil. É o mais difícil, porque exatamente, eu acho que o termo é esse, comprador de preço. O cara tá ali, não quer saber o que você vai entregar, ponto, eu tenho que abaixar o preço, eu tenho que chegar nesse preço. E aí a Stamp chega até um limite, porque você tem um limite da qualidade, você tem por trás de tudo isso, de 25 anos, de uma história de uma empresa canadense, você tem que manter um laboratório na empresa, você tem, hoje os funcionários da Stamp, 70% dos funcionários têm mais de 15 anos de empresa. Então, assim, vem uma crise, você não pode mandar todo mundo embora. Puta, manda embora que a hora que voltar as obras nós vamos lá e vamos pegar novos funcionários. Não tem, são pessoas, são funcionários, são profissionais qualificado para aquilo, você não encontra no mercado, entendeu? Então, isso tudo tem um custo. O custo dos projetistas hoje, tem uns 5 projetistas lá que o Luizão tem quanto? 25 anos de empresa. 25 anos de aposentado. Né? Tem a plaquetinha nele lá e tudo mais. Então isso tem um custo, não tem um custo para você manter? Então você chega no momento que você fala pro cara, pô, eu não consigo passar daqui. O cara acha que você tá sendo marrento, pô, você não quer chegar no preço. Não é. Você tem um custo. E aí se vem o concorrente e fala, eu faço por menos, ele tem que... Alguma ele tem que fazer a menos. Porque perder ele não vai, exatamente. Ele tem que fazer a menos. Exato. E a Stamp não vai fazer a menos para fazer a obra. Nós não estamos vendendo aquela obra, nós estamos vendendo a nossa marca. Nós estamos querendo que esteja ali a marca, que esteja no catálogo, no nosso folder, no site, a obra do cara. Entendeu? Então não adianta. A hora que você senta o cara com o comprador de preço é uma E mais meleca, do que isso, cara. né, cara? Se você vai fazer um orçamento com um fornecedor que depois que você chora, ele baixa 50%, é porque ou ele tava te roubando muito antes, Fala, né? cara. Ou alguma coisa está errada, né? Porque Exatamente. é verdade, Eu tive uma se negociação. ele consegue baixar, ou ele tá te roubando antes, ou ele tá Falou tudo. mudando o que ele vai entregar, porque não é possível. Né? Falei agora há pouco tempo com um cara aí, com um negociador, falei, meu, se eu te der esse desconto que você está pedindo de 30%, me prende, cara, porque eu tô te roubando. Você vai falar, pô, filho da mãe, você estava me roubando 30%? Como você conseguiu dar um desconto de 30% nisso? Caramba, se eu não pedisse, você ia me cobrar. Você ia me cobrar, você tá roubando, cara. Exatamente. É muito isso. É complicado. É complicado. O mercado da construção civil ainda, né? Então, até pra dar uma fechada nisso aí, a casa que Você tá com aquele problema do Temer lá, né? Toca. Tem uma pastilha aí. Me traz uma pastilha. Ele não queria falar de política, mas sempre tem alguma coisa. Me traz uma pastilha. Demora te pegou aí. Então, só para fechar isso aí, tem outro projeto também seria o primeiro da Zaha Hadid aqui, que seria na casa... Como é que chamava, Claudião? Não lembro o nome da casa. Atlântida, né? Atlântida. Os caras vieram com essa ideia pra cá em 2016, porque esse projeto que eu falei de Buenos Aires antes, ele foi acho que em 2017, essa ideia. A Zaha Hadid já tinha falecido, se eu não me engano, né? Ela faleceu acho que em 2016, mas enfim. O primeiro projeto seria na América Latina, seria na Casa Atlântida, que fica, se eu não me engano, em Copacabana, se eu não me engano. Cara, não viabilizou. Assim, a ideia foi genial. Vamos trazer. Vou pegar a pastilha do Temer. Por favor. Vamos trazer a arquitetura da Zaha Hadid, que é um dos escritórios mais famosos do mundo, né? Os caras inserem aí, tem uma arquitetura toda diferenciada, a gente faz e acrescenta esse preço no valor daquilo lá. Não deu, impossível, inviável, entendeu? Acho que é a questão da estrutura política no nosso país, e principalmente na construção civil. Aliás, a gente está onde a gente está muito por causa da construção civil, por causa disso, né, cara? É questão política, né? Bom, acho que era isso, né? A gente conseguiu discutir e aprofundar o tema aí até um determinado limite. Como eu disse, é uma coisa que dava pra gente falar muito mais ainda. Mas gostaria até de agradecer a presença de vocês. Quero que até vocês aí façam a conclusão de vocês aí. A tréplica, né? Vamos à tréplica. Isso que não ia falar de política. Não tem jeito, tá embutido na gente. Bom, se quiser encerrar aí, Cláudio, depois ou o Júnior, enfim, como vocês preferirem. Eu agradeço bastante essa oportunidade. Pô,
é novo para mim isso, na construção. Isso o Cláudio tinha comentado comigo, eu não falei, não, vamos lá que o pessoal é bem sério e tal. O cara mentiu na primeira palavra. Vai ser legal. Não, ele falou, vamos lá, o pessoal é tranquilão. Nunca tive esse contato, não sabia nem que existia, sinceramente. Não, eu acho que estou tão focado em vender, porque preciso, né? Precisamos. Mas valeu, gostei. E deixa um recado aqui, a Stamp está aberta lá, mais uma vez, para quem quiser nos visitar, para conhecer o produto, para ter o contato ali do que é realmente, conhecer os acabamentos, o departamento de projeto, as limitações, o que é possível ser feito. Eu acho que vale a pena. Acho que os arquitetos e engenheiros, acho que vale a pena. Vocês estão convidados para ir lá, de repente fazer uma pegada dessa lá quando chamar os arquitetos, de repente vai um escritório de arquiteto lá. Ótimo. Tá bom? Vamos fazer um grupo, vamos todos falar. Julião. Bom, aí para concluir também, eu vou deixar o site aí para vocês, tá? www.stamppfa.com.br. E ratificando o que o Cláudio falou, precisando, querendo conhecer o sistema, só procurar a gente. Bom, show de bola. A gente, mais uma vez, o Dani vai fazer os agradecimentos finais. Eu também, Samuel já agradeceu, mas agradecer a presença de vocês, muito obrigado, foi uma conversa muito legal, mostrando justamente os dois lados da arquiteto e fornecedor, né? E agradecer o Coworking Arc por sempre ceder o espaço aqui pra gente, agradecer vocês ouvintes, qualquer dúvida, sugestões, comentários, temos o e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook arc2p ou no Instagram podcast_arc2p. Mandem comentários e... Para tudo aí! A Stamp teve a delicadeza de deixar um livro aqui pra gente e quer, na verdade, ofertar esse livro aí pra quem... A gente vai fazer um sorteio, né? Vamos fazer um negócio lá legal. E aí é isso aí. Aí tá decidido agora. Foi meio que na raça aqui. Claro que não, Samuel. Tudo planejado. Foi, não sei fazer nada. O negócio é assim mesmo. Eles trouxeram o livro e estão disponibilizando pra gente dar pra alguém aí. E aí, então a gente vai fazer um post depois de lançar esse episódio pra vocês poderem participar do sorteio e ganhar o livro que a Stamp trouxe pra gente do BPDL, né? Que é a empresa... A empresa que fundou a Stamp aí. Exato, perfeito. Então, um livro bem legal, edição especial de 20 anos, né? Exatamente. Então, daqui a pouco vocês veem aí a publicação para poder participar do sorteio e ganhar o livro. Siga a gente nas redes aí que vocês vão ter mais informações. É isso? É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado. Falou, abraço. Valeu.